Bora lá, pessoal. 13 horas 48 minutos. Popular, quase 10 para as 2, né? Na tarde desta quinta-feira. E como a gente havia prometido lá no estúdio, quando a gente recebeu a presidente do Comitê Sinos, né? Viviane Feijó, que a gente queria acompanhar, né? Cada vez mais o Comitê Sinos, uma entidade que já são 36 anos, né? E vai ocorrer hoje uma terceira reunião plenária do ano e muitos assuntos. Eu não vou antecipar aqui os assuntos, vou deixar para o presidente, mas um deles, até quando eu chego aqui, eu perguntei para o presidente, era sobre os resíduos, né? Claro, o pessoal fala, não fala lixo, que é a minha história toda ali e tal, né? Mas enfim, né? Os entulhos domiciliários que foram atingidos na chuva, né? Nas casas, melhor falando, né? E que precisa, né? Precisa destinar, e nessa plenária vai se falar isso, e também vai se falar muitas outras coisas. Presidente, primeiramente, obrigado, viu, por atender a gente. Terceira reunião, o que vai abordar aqui, e eu acho que depois daquela conversa que a gente teve lá no estúdio, o olhar para o Comitê Sinos parece que despertou finalmente. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente a gente não conseguiu fazer algumas plenárias por toda a situação, né, que nós tivemos, então, inclusive, online teve muita dificuldade, né? As pessoas não tinham, às vezes, nem energia elétrica. Então, nós hoje estamos aqui conseguindo fazer a nossa terceira reunião plenária. Nós teremos hoje 3 assuntos importantes, né? O primeiro deles é uma solução para os resíduos sólidos urbanos, após toda essa situação. Então, vai ser apresentado aqui um projeto. É para um volume menor, né? Não como o que nós tivemos aqui no Baixo Sinos, mas que para prefeituras do interior elas possam se agregar a esse projeto e aproveitar a contribuição. Além disso, nós vamos definir ações prioritárias para a Bacia dos Sinos, para mandarmos para o Ministério da Reconstrução. Foi uma demanda já de reuniões com esse ministério. No grupo que nós temos, que prepara a plenária, né, e auxilia a diretoria, que é a CPA, nós apontamos uma lista de prioridades, né, com uma escala de prioridades, e hoje a gente vai submeter aqui a plenária para aprovação, contribuições ou alterações, né, conforme a plenária entender que é necessário finalizar esse documento. E, além disso, nós temos também uma manifestação a respeito do Plano Rio Grande. O Comitê Sinos vai fazer uma manifestação a respeito disso, falando principalmente sobre a importância de agregar os comitês nessas discussões. Então, a gente também quer finalizar esse documento aqui hoje. Depois tem outros assuntos, assim como sempre nós temos alguns assuntos gerais, mas esses são os 3 principais assuntos que gerarão um debate. Era a intenção que a Metroplan estivesse aqui hoje para apresentar o sistema de proteção contra as cheias nos sinos, mas infelizmente eles não conseguiram participar, eles estão com quadro reduzido, e isso ficou para a próxima plenária. Mas esse também é um assunto que a gente vem acompanhando com a Metroplan, e a gente vai trazer a plenária em algum momento para fazer essa finalização dessa discussão. Presidente, esteve lá, além do Comitê Sinos, teve a senhora e também o Anderson Etter, né? Conversamos com o promotor Ricardo Rodrigues, conversamos também com o professor lá do IPH, o Fernando Dornelles também. Houve manifestação do prefeito Vanazzi, do prefeito Melo, de Porto Alegre, todos num olhar, né, de alguém administrar, né, essa reconstrução, isso tudo que está acontecendo. E tem um olhar muito grande para o Comitê Sinos, né? Como é que o Comitê Sinos olha para isso, né? Recebe isso, se há possibilidade, se assim decidirem, o Comitê Sinos gerenciar toda a nossa bacia, porque a gente falava sobre isso também, né? Não adianta pensar só em São Leopoldo, só em Novo Hamburgo, só em Sapucaia, a gente precisa pensar na bacia. O Comitê Sinos, se assim for decidido, seria um órgão que poderia administrar isso? O comitê, ele não é um órgão instituído formalmente, né? Por exemplo, nós não temos um CNPJ, então nós não temos como contratar, por exemplo, pessoas. Ele é um plenário de discussão, onde toda a sociedade participa e faz a discussão, e tem todos os representantes ali. O que nós, inclusive, estamos colocando como ação prioritária é a constituição da agência de bacia. Nós entendemos que este órgão, sim, a agência de bacia, que representar a bacia dos sinos, esse é um órgão técnico que deve dar apoio ao comitê, que a gente não tem ainda, mas esse órgão, sim, poderia ser responsável por esse sistema, porque nós, como comitê, também entendemos que o sistema tem que ser visto de forma regional, então precisa ter um órgão que seja estadual para conseguir
organizar as contratações, fazer as manutenções necessárias. Claro que vai ter participação de cada prefeitura, né, fazendo a sua parte, ali a sua manutenção e talvez até a sua operação, né, isso tem que ser definido. Hoje está com as prefeituras, mas a gente precisa de um órgão regional, que antes era a Metroplan, é uma possibilidade, mas hoje a gente sabe que ela está sendo desmobilizada, a gente está só com 2 funcionários na Metroplan, então talvez a agência de bacia seja uma opção. A gente sabe que tem outros órgãos que poderiam também agregar esse serviço à sua, né, as atividades, como a gente tem Grampal, a gente tem outros grupos que poderiam fazer isso e teriam condições de fazer essas licitações, essas contratações necessárias para fazer as recuperações, para fazer até as obras de ampliação, né? Mas a gente precisa ter um órgão de Estado. E nós, aqui no Comitê Sinos, a gente vai apresentar hoje aqui a plenária a opção de ser agência de bacia, porque ela estará aqui dentro da região hidrográfica e ela estará ligada diretamente ao Comitê Sinos, né, que é o órgão de debate. Então, a interação dos dois chega às definições finais que nós vemos como necessárias para proteger a população. Pode existir outros meios, né, com outras instituições, mas o fato é que uma instituição maior, a nível estadual, precisa tomar conta de todo esse sistema, com verba do governo federal, né? A gente entende tudo isso, que precisa ter um aporte financeiro do governo federal também, como era o antigo DNOS, né, que eu conseguia fazer a manutenção, mas a gente precisa ter um acompanhamento a nível estadual. Pessoal, 2 situações rapidinho para liberar a senhora. O pessoal voltou a falar, pelo menos aqui em São Leopoldo, dos DIC nas Camélias e também lá no São Geraldo. O próprio prefeito Vanazzi disse que existe no novo PAC um projeto para isso, né? O olhar do Comitê Sinos sobre isso, né? E também a dragagem, né? A dragagem. Voltou também a se falar muito na dragagem, né? A gente sabe que a audiência é rotativa, né? Qual o olhar do Comitê Sinos, a opinião do Comitê Sinos em relação a isso? Um dia aqui nas Camélias e um dia aqui na São Geraldo. E também essa dragagem. Essa intervenção de incluir, né, mais DICs em todo o nosso sistema, isso já é um apontamento do estudo da Metroplan, que foi feito ali, realizado de 2015 até 2018. Ele foi finalizado em 2018 e ele já aponta para esses DICs ali na São Geraldo, em outros municípios, né, amplia lá na região do Mato Grande, em Canoas, tem em toda a região. A gente entende que onde há hoje ocupações formalmente constituídas, a gente precisa proteger essa população, né? Então, há sim situações em que é provável fazer a realocação de pessoas, né? Isso tem que ser visto caso a caso em toda a bacia. Mas nessas grandes comunidades tem que ter um sistema de proteção. E o DIC é o mais eficiente. A gente, apesar de tudo que passamos, a gente sabe que ele foi eficiente, porque, né, ele protegeu durante muito tempo toda a população que vive nessa região. O que a gente precisa é fazer a recuperação, fazer a ampliação em extensão, que seria ali em São Leopoldo, ainda São Geraldo, Camélias, e em altura, né? Esse aumento também já era apontado nesse estudo que foi finalizado em 2018. Além disso, o que é mais importante a gente pensar? É que tudo depende de ter estudos. Uma questão é a recuperação de um DIC que colapsou de forma emergencial, né? E o Comitê Sinos se colocou favorável a essa situação emergencial. Agora, outra situação é a construção de um DIC, né? Isso tem que ter esses estudos, tem que ver toda essa experiência da Metroplan, desses técnicos que trabalharam nisso. A gente tem que buscar mais informações, tem que atualizar as informações com essa cheia que ocorreu agora, para que a gente também não perca tempo e daqui a pouco tenha uma situação pior, né? E a gente está vendo que vai ser sempre mais difícil essa questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem que ter esses estudos balizando, mas tem sim que ampliar e proteger essas pessoas que continuamente estão ficando embaixo d'água, né? E aí, falando agora da dragagem. Eu quero tocar na dragagem, mas eu acho importante também a gente citar que a gente citou lá. E também a gente precisa ter cuidado quando a gente fala fazer um DIC alto e proteção, e é tudo certo, pensando na seca também, né, presidente? Não dá para pensar só na cheia, a gente precisa pensar que o nosso rio, ele baixa muito rápido, né? Ele estava até poucos dias a mais de 5 metros de novo, e ele está hoje próximo dos 3 de novo, né? Isso, e a gente vai chegar nessa situação de seca rapidamente, né?
Então, a gente tem aqui nos Sinos do programa Revitalização um estudo que é para buscar as alternativas para regularização de vazão e equilíbrio do balanço hídrico, que é justamente para avaliar essas questões tanto do período de cheias como períodos de secas, né? A gente tem que ter formas de conseguir sobreviver, digamos assim, em todas essas fases, né? Então, e claro, ainda a questão das cheias ainda passa por essas bacias de amortecimento, né? Existe muita tecnologia que pode ser empregada, que a gente precisa que os estudos apontem aonde a gente deve fazer essas intervenções e aí sim buscar os recursos para fazer essas intervenções, né? E quanto à dragagem também é um outro assunto que precisa ser avaliado local a local, né? A gente sabe que, por exemplo, os canais de drenagem, né, que são esses arroios que hoje se tornaram canais, eles precisam ter uma manutenção, precisam ter uma dragagem, eles precisam ter uma manutenção para manter o escoamento. Agora, no leito do rio, isso tem que ser avaliado, porque às vezes uma intervenção no alto sinos ou no médio sinos, ele vai interferir muito no baixo sinos. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Isso também é um papel do Estado, né, que vê a bacia como um todo, para que nenhuma prefeitura saia fazendo intervenções na sua área e daqui a pouco comprometa uma outra área, né? Então, isso tem que ser avaliado também a nível do Estado, né? Foi feita uma batimetria, né, essa semana. Isso vai ajudar muito, né? Porque com isso a gente vai saber exatamente como está se comportando o leito nessa profundidade. E depois é importante refazer esse tipo de avaliação para a gente ver como que a enxurrada contribui, né, para essa mudança do fundo do rio nesses períodos. Então, a senhora tocou aqui num ponto, eu quero liberar a senhora, mas assim, eu acho importante assim. O rio, assim, nós tínhamos aqui a Defesa Civil, pelo menos, né? Eu sei que o SEMAI tem também, né? As cotas de inundação dos sinos eram 5,10 quando começava na São Geraldo. Eu tive lá agora quando chegou a 5,16 e a água, ela já estava passando o rio, mas ela não estava na rua. Será que isso houve uma mudança? Pode ter, né, alguma alteração. Em relação ao valor exato da cota, né, às vezes essa alteração não é dentro do rio, né, essa alteração pode ser externa também. Então, por isso que assim, é todo um contexto que tem que ser avaliado, né, a gente deveria ter essas nossas margens protegidas, né, então é todo um contexto que tem que ser avaliado e que qualquer interferência a gente tem que ter certeza de que ela pode prejudicar, por isso que ela tem que ser feita com muita cautela, né, e sempre com muita avaliação. Bom evento aí, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade na Berlinda, sempre uma grande parceira aí para todas as questões importantes aqui para a nossa bacia, né? Obrigada mesmo. Tá aí a presidente Viviane Feijó, lembrando, né? A gente vai acompanhar, em seguida a gente vai subir uma matéria, eu não vou acompanhar a live, né, durante toda a plenária aqui, mas a gente vai acompanhar como a gente prometeu para ir levando, né, o pessoal se apropriando dessa pauta. O Comitê Sinos, 36 anos de história, então assim, infelizmente é na dor que a gente começa, né, a sentir algumas mudanças e a gente precisa se apropriar dessa pauta e dessa pauta a gente vai se apropriar agora. Tá bom, gente? Em seguida essa matéria está lá, a Sônia está no estúdio, lá vai escrever essa matéria. A gente vai fazer algumas imagens aqui também e depois o pessoal pode compartilhar, tá bom? Juliano Palinha para a Berlinda nas ruas.